Bom, nessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito do modelo básico, arquitetura de funcionamento da cifra de string, a nossa introdução ao conceito da cifra de string, e a gente vai ver como ela opera, né? Lembrando que essa cifra ela tem a característica de operar no nível do bit. Então a gente vai entender como é que isso funciona na prática, né? Como é que são construídas essas cifras e como é que elas são usadas para fazer a transmissão segura, né? Ou seja, protegendo a confidencialidade de uma mensagem que eu queira proteger. Bom, então hoje, nessa aula de fato, nós entramos no tema cifras de string. E hoje a gente não vai ver ainda um modelo ou uma arquitetura, um algoritmo específico de uma cifra de string, mas vai entender ou estudar o modelo geral de funcionamento dessas cifras, tá? Lembrando, né, que a gente já discutiu em outra aula, em outro vídeo, que a gente tem esse modelo geral de funcionamento, tá? Onde eu tenho uma entrada x, que é composta por uma sequência de bits, x0, x1, x2 e assim por diante. Esses bits eles vêm numa fila para uma entrada, para uma função de transformação desses dados, que é a nossa cifra de string. Então aqui a gente está de fato implementando a cifra. Essa cifra, esse algoritmo, também recebe como parâmetro uma chave criptográfica, né, K, ou na verdade algo que deriva dessa chave, tá? E a gente tem como saída a nossa mensagem cifrada, né, que a gente tem representado pela letra Y, tá? Que também vai ser uma sequência de bits Y0, Y1, Y2 e assim por diante. Como é que se constrói na prática essas cifras de string? Basicamente, eu tenho dois pontos fundamentais, né, a serem observados, tá? O primeiro ponto é em relação ao que é possível fazer com essa caixinha de encriptação. E na verdade, na medida que essa caixinha está recebendo como entrada, pelo menos em relação à mensagem que está sendo criptografada, ela está recebendo apenas bits, bit a bit, né? O que ela pode fazer, a gente já discutiu isso em outro momento, é simplesmente inverter esse bit ou manter esse bit. E uma regra tipicamente usada para você fazer essa operação é o ou exclusivo, tá? O ou exclusivo, que a gente representa com esse mais aqui, ele é uma transformação, uma operação lógica que recebe como entrada 2 bits e que tem uma determinada tabela verdade que a gente vai ver como é que funciona, mas que é bastante interessante para esse tipo de aplicação que a gente tem aqui, né? Por quê? Porque um dos bits é um bit que vai vir desse canal aqui associado à chave criptográfica e o outro bit vai ser o bit que vai vir desse canal aqui da mensagem. E o que a gente vai ver que vai acontecer, a gente vai ver na tabela verdade isso acontecendo, é que quando o bit que deriva de K é um bit 0, isso é um sinal, é uma ordem, né, de que o bit que está vindo aqui pelo canal da mensagem plana, ele permaneça inalterado, ou seja, o x0 vai ser igual a y0 no caso em que o k seja 0. E no caso em que o k dê origem a um bit 1, alimentando essa operação aqui do exclusivo, isso vai dar um comando de inversão do bit que chega aqui pelo canal da mensagem plana. Ou seja, se x0 for 0, o y0 vai ser 1,
E se o x0 for 1, o y0 vai ser 0. Bom, uma segunda coisa que é importante de ser comentada é como esse parâmetro k ele vai dar origem a esses bits que estão sendo injetados nessa operação aqui de OU exclusivo. E aí o que a gente vai ver e estudar mais à frente é que, na verdade, esse K sendo um bloco, né, uma quantidade grande de bits, né, eu preciso de uma chave que seja razoavelmente grande, porque senão eu fico sujeito a ataques de busca exaustiva de chaves, né? O que eu preciso é de uma maneira de, a partir do K, derivar um fluxo de bits que alimente essa operação aqui desse OU exclusivo, tá? Então a gente acaba representando esse K como sendo algo que alimenta uma caixinha também, tá? E essa caixinha a gente chama de Key String Generator, tá? Então eu vou digitar aqui, vou escrever aqui. O que é esse Key String Generator? Na verdade, é uma função que, recebendo como entrada essa chave criptográfica K, ela gera uma sequência de bits que são justamente os bits que vão ser combinados com os meus bits da minha mensagem plana, né? Então ele vai gerar o K0, K1, K2 e assim por diante, de tal forma que o meu Y0 vai ser igual ao OU exclusivo, né? Essa operação lógica aplicada sobre o bit K0 e o bit X0. O meu Y1 vai ser o OU exclusivo entre o bit K1 e o bit X1, onde K0, K1, K2, K3 e assim por diante derivam de K por meio dessa operação aqui, dessa função de geração de key string, tá? É só para resgatar, string significa fluxo. Então essas cifras, essa cifra, né, essa classe de cifras é chamada de cifra de string ou cifra de fluxo, porque você percebe esse fluxo de bits entrando, né, tanto no canal de entrada de mensagem, quanto no canal de entrada de chave, ou da forma que a gente aprendeu agora, de fluxo de chave, né? Você tem um fluxo de bits que deriva dessa chave. E aí você tem diversas formas de derivar esse fluxo de bits, tá? No modelo mais simples, que a gente vai estudar em outra aula, a gente tem uma chave muito grande, onde o fluxo de bits, na verdade, são os próprios bits da chave. E aí o problema é que para esse modelo ser seguro, eu não posso usar mais de uma vez os bits, né, a sequência de bits que vem dessa chave. Mas eu tenho modelos em que esse Key String Generator é um algoritmo bastante complexo que vai operando sobre esses bits da chave de entrada e gera um fluxo que tem certas propriedades que são interessantes. A gente vai discutir o que é interessante em termos dessa propriedade do Key String. Bom, eu vou então diminuir um pouquinho o tamanho desse diagrama para que a gente possa estudar um pouco mais na prática, enxergar um pouco mais na prática como é que ele funciona. E aí a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é um diagrama geral de uso desse tipo de estratégia para você fazer uma transmissão segura, né, protegendo a confidencialidade de uma mensagem que vai trafegar por um canal inseguro, né? Então aqui no nosso diagrama aqui a gente já está mais ou menos familiarizado, tá? Eu tenho aqui um canal inseguro. Inseguro no sentido de que ele pode ser observado por terceiros, tá? E aí eu tenho aqui o nosso atacante, né, que a gente chama de Oscar. E eu gostaria de transmitir uma mensagem X, que é composta por uma sequência de bits, XY, por meio desse canal seguro, de tal forma que, mesmo que o Oscar observe essa mensagem, por ela ter sido cifrada, ele não vai ser capaz de recuperar a mensagem original, tá?
E aí como é que funciona, né, esse modelo? Aquele nosso modelo de sempre, né? Eu tenho então aqui o nosso canal de entrada para operação de cifra, né, que agora a gente já sabe que é um ou exclusivo, essa operação básica de cifrar, que vai dar origem à mensagem cifrada, tá? Então, usando a nossa anotação aqui, a gente vai ter uma sequência de bits xi que vai dar origem a uma sequência de bits yi, que são os bits já cifrados, né, já processados por meio da minha operação de cifração. E como é que esse bit xi vai ser convertido num bit yi? Simplesmente por meio da combinação através do exclusivo com o bit ki. Obviamente eu estou representando isso aqui no nível de 1 bit, mas isso vai acontecer com fluxos de bits, né, chegando por esse canal e dando origem ao fluxo de bits yi por esse canal. O que vai aparecer aqui nesse canal inseguro são os meus bits processados, né, yi, que vão chegar lá no meu destinatário. E o objetivo lá no meu destinatário é que a partir desses bits yi eu seja capaz de recuperar justamente os meus bits originais que eu chamei de xi. E aí como é que eu vou fazer isso? Justamente combinando por meio dessa operação ou exclusivo os bits yi com os mesmos bits da keystring. No caso, eu tenho que combinar novamente o yi com o meu ki. E aí, para isso funcionar, eu justamente tenho que mostrar a igualdade entre cada um dos bits ki e esse ki aqui combinado que vai ser combinado lá no meu destinatário, tá? E aí, só para a gente ter uma anotação mais rigorosa, eu ainda não demonstrei que essa combinação recupera o xi, tá? Então eu vou chamar esse x aqui de xi chapéu. E aí o meu objetivo vai ser mostrar que xi chapéu é igual ao xi. E eu vou mostrar isso para vocês de duas formas, tá? Primeiro eu vou mostrar de maneira prática, digamos assim, a gente vai montar uma tabela verdade e depois vou fazer uma demonstração baseada em aritmética modular, que também é bastante simples, tá? Não tem nada de matemática muito profundo não, tá? Eu vou minimizar também esse diagrama, só para a gente ter em mente como é que funciona essa transmissão sobre um canal inseguro, e a gente vai montar primeiro a tabela verdade, contendo todos esses elementos aqui que estão sendo processados, e depois a gente vai montar aquela demonstração baseada em aritmética modular. Bom, a tabela verdade ela vai ser composta pelos seguintes elementos, tá? A gente vai ter, obviamente, o meu xi e o meu ki. A partir do meu xi e do meu ki, eu vou ter a combinação que dá origem ao meu yi. E, finalmente, eu vou ter a combinação do meu yi com o meu ki, que vai dar origem ao meu xi chapéu. Que, por hipótese, né, eu gostaria que o meu objetivo é que o xi chapéu fosse igual ao meu xi. Então, só para não ficar dúvida, tá? Quem é o meu yi? Meu yi é o xi combinado com ki. E quem é o meu xi chapéu? Xi chapéu é o meu yi combinado com o meu ki. Vou montar aqui essa tabela verdade, tá? A gente tem poucas possibilidades. Eu vou montar aqui as colunas. E basicamente o que eu tenho aqui é
ou bem a minha mensagem de entrada, meu bit de entrada é 0. Para cada bit de entrada eu vou ter duas possibilidades para cair, né? Então se meu bit de entrada for 0, o cair pode ser 0 ou pode ser 1. Se o meu bit de entrada da mensagem for 1, eu também tenho essas duas possibilidades, né? O meu cair pode ser 0 ou o meu cair pode ser 1. Essas são as minhas 4 possibilidades de entrada XI e KI. E aí a tabela verdade é a tabela verdade do ou exclusivo, tá? Eu vou deixar minha cola aqui, né? Então o que eu estou fazendo aqui é o ou exclusivo entre os dois elementos anteriores. YI é XI, ou exclusivo KI. E o ou exclusivo é a tabela verdade que retorna 1 exatamente no caso em que os meus bits são distintos, ou seja, eu tenho um bit 0 e um bit 1. No caso em que meus dois bits são iguais, ou seja, 0, 0 ou 1, 1, o ou exclusivo vai dar o 0. Eu sempre lembro que o ou exclusivo, lógico, né? O ou exclusivo operação lógica, ele reflete o nosso sentido conceitual da palavra ou, né? Porque geralmente quando a gente fala ou, a gente está usando o sentido de alternância, né? De escolha entre duas opções. Exemplo, ou estuda ou vai para a praia. Você está justamente indicando que você não poderia, você tem que escolher entre uma dessas duas opções. Quer dizer, ou bem você estuda ou você vai para a praia, mas você não pode fazer os dois. Que é o que acontece aqui nessa tabela verdade. Apenas no caso em que eu tenho 0, 1 ou 1, 0, né, bits diferentes, eu vou ter 1 aqui. Nos outros casos, 0, 0 vai dar 0 e 1, 1 vai dar 0. Essa é a tabela que implementa o ou exclusivo. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. E esse aqui é o bit que vai ser transmitido por esse canal inseguro para cada opção de XI e KI. E é o bit que vai chegar ao meu destinatário e vai ser posteriormente combinado com esse KI, que eu tenho que ter alguma forma de garantir que esse KI aqui é exatamente o mesmo bit KI que foi combinado com o meu XI original. E é isso que vai fazer o meu sistema funcionar. E a gente vai ver isso funcionando, tá? O que a gente vai fazer agora com esse XI chapéu? O XI chapéu é exatamente o ou exclusivo do YI que chegou com o KI, que por hipótese é o mesmo KI. Então vou fazer o ou exclusivo desses dois campos anteriores. Como é que vai funcionar então aqui? 0 ou exclusivo 0 é 0. 1 ou exclusivo 1 também é 0, né? Porque o ou exclusivo, de novo, ele faz com que o bit de saída seja 1 se os bits de entrada são diferentes. Que é o que vai acontecer nesses dois casos aqui. 0 com 1 dá 1 e 1 com 0 também vai dar 1. E aí observa que, de fato, se eu olhar os extremos, né, as colunas extremas, eu tenho que o bit XI chapéu é sempre igual ao bit XI para cada uma das possíveis combinações X0, XI e KI. Uma outra demonstração, uma forma alternativa da gente se convencer disso, né, para quem conhece a aritmética, que a gente chama de aritmética modular, é demonstrando quem é o XI em função do meu o YI em função do meu XI e do meu KI. Quem é o YI em função do meu XI e do meu KI? XI é igual a YI, desculpem, é igual a XI mais KI módulo 2. Só estou escrevendo de uma forma diferente para já adiantar essa informação de que o ou exclusivo ele tem exatamente o mesmo comportamento que uma soma se eu tirar o módulo 2. Então a gente também pode até verificar isso aqui nessa tabela verdade. 0 mais 0 dá 0, que módulo 2 é 0.
0 mais 1 dá 1, que módulo 2 é 1. 1 mais 1 dá 1, que módulo 2 é 1. E 1 mais 1 dá 2. 2 módulo 2 é 0, tá? Lembrando que módulo é o resto da divisão por 2, módulo 2. Então, a soma de 1 com módulo 2 dá 0. Então, uma outra forma de eu olhar esse ou exclusivo é entendê-lo como uma soma módulo 2. Às vezes, essa notação é mais fácil de a gente processar, tá? Então, o yi é o xi mais ki módulo 2, e o xi chapéu é igual ao yi mais ki. Bom, por quê? Por definição, né, a gente está vendo que o xi chapéu é o yi mais o ki, só que eu sei que o yi, pela minha equação anterior, é xi mais ki, tá? Então isso aqui é igual a xi mais ki, por causa do yi, mais ki módulo 2. Isso aqui é igual a xi mais 2ki módulo 2. E o fato é que 2ki módulo 2 é um valor que sempre se anula. Então eu corto essa parcela aqui dessa soma e tenho que o xi chapéu é igual ao xi módulo 2, como eu estou operando aqui no nível do bit, isso não faz diferença. Só para a gente praticar um pouquinho, eu vou fazer um exemplo aqui de uso aqui na prática de um processo desse de criptografia por string, por cifra de string, aplicado a uma sequência de bits real, né? Eu vou escolher aqui um conjunto de bits qualquer para a gente exercitar. E a gente vai ver como é que isso aqui funciona, tá? Na prática. Então, só para a gente não esquecer dos nossos amigos Hélice e Bob, eu vou botar o nome deles aqui, que eles não apareceram ainda, tá? A Hélice, ela quer mandar uma mensagem para o Bob, e vamos assumir que essa mensagem é composta por 8 bits, por exemplo, tá? Então são bits x0 até x7, que a gente pode dizer que são 0, talvez a gente possa dizer que é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E aí eu tenho minha key string, tá? Que eu estou chamando aqui de K1 até K7, que pode ser, digamos, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. E aí, nesse exemplo, quem são os valores do meu... Aqui é K0, né? Primeiro K0 até o K7. Quem são os valores de Y0 até Y7? Esses valores vão ser os ou exclusivos, né? Lembrando que, para a gente calcular fácil, ou exclusivo vai ser 1 toda vez que for diferente e 0 toda vez que for igual, né? Então, 1 com 0 dá 1, diferente. 0 com 1, 0 com 0. 0 com 1, 0 com 0, 0 com 1, 0 com 0, 1 com 1. Então, a minha mensagem minha cifrada, né, a minha sequência dos bits cifrados vai ser 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. E essa mensagem aqui é que é a mensagem que vai ser
transmitida por meio do canal inseguro e recebida por Bob, tá? Então vai ser 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. E aí o que o Bob vai fazer para recuperar a mensagem original? Basicamente ele vai precisar de alguma forma ter acesso a essa sequência de bits da chave, tá? Então a gente vai chamar de... a gente vai assumir que ele tem esses bits K0 até K7, né? Então que são 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. E aí, com essas duas informações, tá? O Y, que veio pelo canal inseguro, e o K, que de alguma forma o Bob teve acesso, porque foi anteriormente transmitido, por exemplo, compartilhado, ou que deriva de uma informação que só ele e a hélice têm acesso, tá? A partir desse K e do Y, ele consegue recuperar o X, e a gente vai ver como, fazendo o exclusivo novamente. 1 com 0 dá 1, 1 com 1 dá 0, 0 com 0 dá 0, 1 com 1 dá 0, 0 com 0 dá 0, 1 com 1 dá 0, 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá 1. Então, de fato, eu tenho aqui a correspondência, né, entre a mensagem X, que foi originalmente considerada, gerada e cifrada pela hélice, e a mensagem que a gente está chamando de X-chapéu, né, que é a mensagem que foi recuperada pelo Bob através do processamento de Y e de K. Esse exemplo ele encerra o que eu queria falar a respeito do modo geral de uso da cifra de string, tá? A gente viu como é que ele funciona conceitualmente e a gente praticou um exemplo. Um último ponto que ficou faltando eu comentar, tá? É que voltando aqui no diagrama geral aqui de operação das cifras de string, tá? Que esse pedacinho aqui que eu estou destacando, algumas cifras elas têm a seguinte propriedade, tá? É a propriedade de que parte desses bits que são cifrados, né, na saída dessa operação de ou exclusivo, elas voltam para realimentar o processo de geração daquilo que a gente está chamando de keystream, tá? Isso é uma estratégia que potencialmente aumenta a complexidade desses bits KI que estão sendo gerados, e a gente chama essas cifras de cifras assíncronas. Ou seja, são cifras de string assíncronas, quando você tem essa realimentação da saída na entrada do processo de geração da keystream. E com essa observação final, e com esse exemplo final, eu encerro essa aula sobre o uso geral de cifras de string.